Alô, pessoal da oitava série, pessoal do oitavo ano, bom dia! E aí, como é que foram de recesso? De boa? Pandemia, todo mundo continua em casa, mas pelo menos vocês ficaram aí uma semaninha sem se preocupar com mais tarefas. Resolveram as anteriores e agora vamos que vamos no pós-recesso escolar. Beleza? Bom, oitava série, oitavo ano, é porque eu sou do tempo que chamava de série. Hoje fala oitavo ano, mas é a mesma coisa, tá? Então, oitavo ano, vamos que vamos. Nós estávamos falando da Revolução Francesa, tempo de Napoleão Bonaparte, já estava na parte de Napoleão. Nós estávamos com a Revolução Francesa, certo? Nós estávamos falando disso. Então o que eu resolvi fazer com vocês, para dar uma retomada? Eu resolvi fazer um tipo assim, uma recordação, recapitulação, revisão com esse tema da Revolução Francesa. Aí eu resolvi separar ali 9 teminhas para vocês, só para focar, né? A gente tava texto e livro didático de vocês. Depois eu passava alguns textos e vocês escreveram. Espero, gente, lembra quando nós escrevia aula 1, aula 2, aula 3? Espero que vocês tenham escrito, quando vocês olham lá no Classroom, tenham escrito a aula por inteiro. O que era as aulas? Beleza? Houve uma modificaçãozinha ali, pelo seguinte, porque depois, quando eu postei as aulas no Classroom, quando fui lançar no RCO, deu uma diferençazinha, tá? Por isso que eu resolvi dar uma acertada geral. Então ficou assim, ó. As aulas antes do recesso, do isolamento antes do recesso, e as aulas de isolamento DR, depois do recesso. Beleza? Então a gente começa agora, depois do recesso, com a aula 21. Antes do recesso, a gente veio até a aula 26, né? Desde o começo do ano, veio até antes de começar o recesso, ficou 26. Aí eu adequei o livro de chamada de vocês, o RCO, daí agora reduziu, né? Aí a gente está com uma aula, começando agora a partir desse vídeo, aula 21. Mas isso é só uma questão de ordem minha. Para vocês o conteúdo é a mesma coisa, tá bom? Se liga, fica ligado aqui em mim que eu vou dando essa informação. É só uma questão interna minha, entre eu e o RCO. De boa? Estamos aí não, a gente não pode dizer assim de boa, né? De boa sem poder sair de casa não é legal, né? E todo dia a gente vê só aquelas notícias lá e tal. Só vamos nos cuidar. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos cuidar, mas vamos nos ater aqui. Tá bom? Bom, então de acordo com o que nós já havíamos visto, vamos recuperar pontos específicos da Revolução Francesa. Eu coloquei ali o coloquei para vocês, acho que é 10 itens, só 10 itens aqui. Mas o item número 1 é assim, da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Isso era digamos assim, a manchete da Revolução Francesa. Aí, dentro desta liberdade, fraternidade, no ocorrer dessa revolução, tinha o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Grupos, separações, épocas. Cada um se encaixava em algum lugar. As pessoas, né? Não, isso é uma organização administrativa para eles e também uma acomodação histórica da história. Então assim, ó, antes da Revolução Francesa, como que era lá na França? Antes da Revolução Francesa era a monarquia. Você já sabe, né?
Monarquia, porque é governado por um rei e os seus descendentes, né? Morre o rei, assume o filho, isso aí você já sabe, é só para... Antes da Revolução era então uma monarquia. Depois da Revolução, república, é isso? Governado por um homem sem linhagem de rei. Agora não precisava mais de rei para comandar. Beleza? Então, antes, monarquia, regime antigo ou antigo regime. Depois da Revolução, pessoas comuns, era só ser votadas que pode ser presidente. Não é assim no Brasil hoje. Só que bem no começo, lá na Revolução Francesa, não foi bem assim. Por quê? Porque apareceu um grande personagem. Não se esqueçam que essa foi uma revolução muito sanguinária. Vocês já sabem disso, né? Pela própria foto que vocês viram aqui, vocês já estão vendo ali o cara com a espada na mão, alguém morto embaixo. Aí você já percebe que toda revolução há mortes. Toda revolução tem guerra e a guerra sempre mata alguém. Alguém sempre morre. Por isso que é uma coisa estúpida. Guerra é uma coisa estúpida, porque sempre alguém mata o outro. Em nome de que ele estava certo e ele estava errado e eu estou certo. Todo mundo é assim. Guerra é uma coisa estúpida. Mas, desde que o mundo é mundo, houveram essas revoluções. Até na questão religiosa. Caim não matou Abel? Ei, Abel tinha razão? Abel era o mocinho que foi morto pelo vilão, que era Caim. É isso? Não é assim? Não sei. Mas nem Deus gostou disso. Quer dizer, ninguém gosta de guerra. Certo? Nós não gostamos de guerra, né? Nós queremos viver em paz. Mas, o ser humano às vezes não se entende e acaba decidindo as coisas assim. Mas o certo é que, a partir da Revolução Francesa, as pessoas, com essa questão da liberdade, igualdade e fraternidade, a gente se entende melhor na igualdade e na fraternidade. Certo? Então, a partir dali o mundo criou outra cara. Certo? Aí, como eu já falei que era uma revolução sanguinária, vamos ver como que era a França então. Aí é o item 5. Ó, isso já está lá. Já está lá na aula de ontem para vocês. Já estava na aula de vocês. Então, se vocês, ao rever esse vídeo, vocês imprimam essa aula e vão acompanhando o que eu estou falando aqui para vocês. E de certo eu já falei isso também para vocês, a gente só está recapitulando mesmo, né? Então era uma França agrária, o que quer dizer o quê? Que a maioria das pessoas viviam na roça, né? O primeiro meio de subsistência do ser humano é através da comida. Comida se faz, se obtém na roça, beleza? Bom, aí eles... Hoje não tem vários grupos? Vocês ligam a TV hoje e falam assim, fulano de tal é de tal partido, fulano de tal é de tal. O deputado que a sua mãe vota, o governador que a sua mãe vota, todos têm um partido. Grupos, aonde você se sente melhor. Correto? O ser humano foi sempre assim. Então, naquela época tinha os jacobinos. É um grupo importante. Escutar o cachorro? Em casa é assim, né? Tem sempre... Estou vendo lá o Tobias, a Bolinha e o Chico. Eles são sempre assim. Sempre... De vez em quando sai um latido aí, né? São eles, tá? Bom, o item 7. Aí eu coloquei para vocês essa figura fantástica, sanguinária, dominador, que foi o Napoleão Bonaparte, certo? Mas o Napoleão Bonaparte não foi assim. Tiraram o rei, aí quem é que vai nos administrar? Aí, o primeiro não deu certo, o segundo não deu, apareceu esse Napoleão, opa, esse cara é bom, tipo assim, né? Vão indo. Mas Napoleão sofreu muitas críticas. Por quê?
porque ele matou muito francês. Foi no tempo dele que criaram o tal da... Foi no tempo dessa revolução aí, né? Que criaram a... Que é isso? Que é isso? O que é isso? A guilhotina. Foi no tempo dele que criaram a guilhotina. Eu não tinha falado para vocês que essa foi uma revolução muito sanguinária? Pois é, criaram a guilhotina, porque alguém disse que a guilhotina era o meio de se morrer democraticamente. A dor, na hora de morrer, era igual para todos. Vejam que loucura. Eu falei, foi uma revolução sanguinária. Houve o bloqueio continental. Esses dias a gente não estava escutando aí, coitada da Venezuela, estava bloqueada economicamente pelos Estados Unidos, e todos os países amigos dos Estados Unidos não negociavam, não vendiam, não compravam coisa da coitada da Venezuela. Era um bloqueio. Naquela época também houve um bloqueio comercial lá. Certo? Algumas nações se combinaram ali de não comprar nem vender coisa para a França. Aí o Napoleão era o cara que no primeiro ele quis botar a ordem só na França, beleza? Quis botar só a ordem da França. Depois ele achou que podia botar a ordem no vizinho dele. Depois ele achou que podia botar a ordem em toda a Europa. Depois ele achou que podia dominar o mundo. Mania de poderoso, não é assim? Bom, aí, o que vai acontecendo? Por terra, o Napoleão derrotou Áustria, Rússia e o Reino da Prússia. Mas por mar, ele foi derrotado pela esquadra inglesa, sempre França e Inglaterra. Certo? Isso aqui, como eu estou só renovando, maiores informações estão lá no livro, ou maiores informações também vocês obtêm no clique. Não é isso? Estão aprendendo, estão espertos nisso. No item 9, eu vou falar de um outro personagem lá, nessa Revolução Francesa. Ludwig von Beethoven. Pois é, o Beethoven, todo mundo sabe, grande músico, expoente da música clássica, né? Dedicou uma música ao Napoleão Bonaparte, a Sinfonia número 3. Isso aí é erudito. Isso aí é só um toque para vocês quiserem saber mais, vai lá e pesquisa, certo? Tem um filme muito bom, que é Amadeus, que vai falar do Beethoven. E toda a revolução tem o quê? Politicamente falando, há sempre conspirações, um querendo derrubar o outro. Personagens de todas as maneiras. A igreja está envolvida no meio disso. A religião está envolvida nesse meio aí também, tá? E aí mas eu citei um outro personagem aqui que foi terrível. O Maximilien francês, hein? Atenção. Maximilien Robespierre. Sanguinaríssimo também. Ele era um advogado que foi contra, que no momento teve desentendimentos ele foi deputado, então em nome dos jacobinos, burguesia, né? Em nome dos jacobinos, ele era um expoente dessa revolução. Foi um dos defensores, inclusive, da guilhotina. Eu coloquei um pequeno preâmbulo, um pequeno texto explicando sobre isso para vocês. E no item 10 eu fiz uma revolução, um resumo dessa Revolução Francesa, que foi um evento histórico ocorrido na França entre 1789 a 1799, certo? Acabou com o absolutismo, ou seja, aquele rei mandão, acabou com o rei mandão, certo?
no país. E teve consequências para todo o mundo ocidental. Beleza? Bom, aí eu quero que tem mais coisas ali. Tem o dia da queda da Bastilha, que é quando começa a Revolução Industrial, que é 14 de julho de 1789. E muito importante aqui, essa revolução foi tão importante que ela acabou. Peraí, Tobias, sai daqui. Ô, Bi, prende o Tobias aí, Bi. Só um pouquinho que eu já vou tomar umas providências. Tobias, vai, deixa eu terminar. Eu tô terminando aqui. Vai lá. Vai terminar, vai pra lá. Só para dizer aqui, para fechar aqui, né? Que com o fim da Revolução Francesa, aí nós vamos ter o fim do absolutismo. Representa a queda e o enfraquecimento do poder político dos reis. Acabou essa história dos reis. Beleza? Ok? Então, eu quero que vocês, como tarefa de hoje, tá lá no Classroom isso aqui já, vocês escrevam no caderno de vocês os itens 9 e 10. Beleza? Que são informações que vocês não têm ainda e que não tem no livro também. Que é o complemento, é o resumo final do que ocorreu realmente com a Revolução Francesa. Beleza, pessoas? Vamos que vamos. Dúvidas? Me procure lá nos meios de comunicações que vocês têm à disposição de vocês. Já está disponível isso lá no Classroom e eu já vou entrar em contato também com os pais de vocês sobre esse vídeo aí. Beleza? Abraço, gente. Vamos que vamos.